Juízes 19. Quero ler sobre um incidente, um momento na história do povo de Israel, mas esse momento ele vai do 19 ao 21, então para eu não ler os 3 capítulos eu vou dar uns pulos. Você acompanha comigo, começa no 19, verso 1, e já traz assim a seguinte frase: naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Então começa aqui a história, vira comigo para o capítulo 20. No capítulo 19, algo muito ruim acontece. Mas é aquele ruim a ponto de que, quando lemos, a gente até se questiona se isso está na Bíblia mesmo. Trata-se de um estupro coletivo, uma coisa horrorosa, está no capítulo 19. No capítulo 20, então, a história segue, e do verso 1 ao verso 14, nos diz assim: então, todos os israelitas de Dan e Berseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus, 400.000 soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Estavam falando do acontecido no capítulo 19. Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: eu e minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa, com a intenção de matar-me. Então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram esta perversidade, esse ato vergonhoso em Israel. Agora, todos vocês israelitas manifestem-se e deem o seu veredito. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. Mas é isto que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens, 10, de cada 1.000 homens, 100, e de cada 10.000 homens, 1.000, para conseguirem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que eles merecem por este ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se ajuntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem desta maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem estes canalhas de Gibeá para que os matemos e eliminemos este mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Vindos de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutarem contra os israelitas. E para terminar, o final do livro de Juízes, o último verso do capítulo 21, nos diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Vamos orar? Deus querido, diante de um texto como esse, diante de um relato tão grosseiro do Senhor, tão cruel, nós até nos perguntamos o que é que desta porção da Escritura pode vir para nos falar ao coração e nos desafiar em nossas vidas. Por isso eu te peço, Senhor, e continuo pedindo, que eu diminua para que o Senhor cresça, que não as minhas palavras, mas as tuas alcancem o nosso coração nesta noite e nos desafie
a uma vida mais comprometida contigo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei, esse é um daqueles textos que, se você ler com cuidado, você termina a leitura assim abruptamente, fecha a Bíblia e diz: misericórdia, isso aqui está na Bíblia, que coisa feia. O levita conta o caso para a Assembleia de Israel, dando uma amenizada, dizendo que os homens maus de Gibeá vieram para maltratá-lo e matá-lo. Na verdade, os homens batem a porta do hóspede, do anfitrião na casa de quem o levita estava, e diz assim: traga o seu visitante para fora porque queremos dele abusar. Estamos falando de uma sodomia, de um estupro coletivo contra um homem. E, pasmem vocês, num contexto onde a mulher não tinha lugar privilegiado na sociedade, na organização social a mulher estava em segundo escalão para baixo, era uma honra para um anfitrião hospedar alguém. Então esse hóspede tinha absoluta prioridade na casa, tanto é que quando os canalhas de Gibeá batem a porta querendo o homem, o camarada, o dono da casa diz: olha, eu vou lhes mandar as mulheres que tem aqui na casa, para vocês fazerem o que quiserem delas, mas o meu hóspede ninguém toca. E ele oferece a própria filha e a concubina do levita. A concubina, coitada, é a que vai lá para fora, e diz o texto no capítulo 19, é uma narrativa bastante crua, diz no capítulo 19 que ela amanhece o dia à soleira da porta morta. E o levita, então, como um ato de protesto, esquarteja o corpo da própria concubina e envia as partes para as cidades, heranças das tribos de Israel, para que cada clã de Israel visse o que aquele clã chamado Benjamim havia feito. Sim, porque a desgraça acontecera em território benjamita, neste local chamado Gibeá, terra de Benjamim. Então, o que Benjamim fez foi um ato tão violento e grotesco que foi uma encomenda para cada tribo então se sensibilizar e se reunir. E no capítulo 20 que nós lemos, esta reunião acontece, esta assembleia dos israelitas para ouvir o relato do levita, e o levita conta então o que aconteceu, e eles decidem: nós vamos até Gibeá e nós vamos fazer justiça a este homem levita e a sua concubina morta violentamente. E o que o texto vai narrar para nós, e eu pulei uma parte aqui da leitura, que eu vou voltar e ler para você, no capítulo 20, verso 46, nos diz que quando os israelitas vão para lutar contra os benjamitas, veja, eu não estou falando de Israel contra os filisteus, contra os amonitas, contra os midianitas, eu estou falando de Israel contra Israel. São 11 tribos contra a tribo de Benjamim, é irmão com irmão. Diz aqui no verso 46 do capítulo 20, que naquele dia 25.000 benjamitas que portavam espada morreram nesta batalha. Todos eles eram soldados valentes. 600 homens, porém, se livraram, deram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, onde ficaram por 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades benjamitas à espada, matando inclusive os animais e tudo o que encontraram nelas, e incendiaram as cidades por onde passavam. Repito, a tragédia aqui não foi apenas a morte da concubina, o recado macabro do corpo esquartejado às 11 tribos de Israel, na verdade às 10 tribos, porque a tribo de Levi não tinha território próprio, tanto é que este levita foi encontrar pouso no território de Benjamim. Então este recado dado às 10 tribos que sobraram, macabro em si, um pedaço de corpo chegando, fez com que a ira de Israel se acendesse e eles fossem fazer uma verdadeira carnificina no território de Benjamim. Aí você diz assim: pastor Mário, pelo amor de Deus, que texto mais indigesto
para ser lido num culto. Um culto onde nós vamos glorificar a Jesus, aprender sobre seu amor e sua graça. Estupro coletivo, esquartejamento, irmão matando irmão, 20.000 benjamitas mortos. Que é isso? A gente precisa entender o texto. E quando a gente se debruça e entende o texto, nós vamos ver que esta realidade está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Imagine só comigo, uma mãe que chega para uma criancinha de 4 anos e diz assim: minha filha, faltam 2 dias para o Natal. Aquela criancinha, ela se enche de expectativa, e o objetivo da mãe era criar esta alegria, porque em 2 dias a criancinha teria acesso aos presentes, à comida, à comunhão natalina ao redor da mesa. Consegue pintar a situação aqui comigo? Então, a mensagem que a mãe está dizendo tem um propósito: gerar uma expectativa de algo muito bom que está por vir, gerar uma ansiedade boa, porque em 2 dias uma grande festa será celebrada e os presentes virão. Só que enquanto a mãe fala com a criança, o pai está deitado no sofá lá da sala assistindo o jogo. E ele escuta a mãe dizendo: minha filha, em 2 dias vai ser o Natal. E sabe o que ele ouve na verdade? Ele diz assim: essa mulher está me enchendo. Ela está me cobrando porque até agora eu não fui fazer as compras do Natal. Ela está pegando no meu pé porque sabe que eu estou trabalhando muito, chegando em casa tarde, ainda não tive tempo de fazer compra do Natal. Ela está ironizando, ela está me tirando. Veja, a mesma mensagem, faltam 2 dias para o Natal, ouvidos diferentes, contextos e realidades diferentes, e a mensagem que fora dita com um fim para gerar alegria e antecipação, foi recebida num outro contexto, por um outro ouvido, com um outro sentimento, como sendo uma mensagem irônica e altamente desqualificada para gerar alegria nenhuma no coração daquele pai. Ora, o pai tinha um problema. O problema do camarada era procrastinação. Ele já devia ter comprado os presentinhos da moça há mais de 2, 3 semanas atrás, mas ele não tinha ido. E então, quando ele ouve o texto fora do contexto, ele distorce o significado que a mãe verdadeiramente tinha para dar. Entendeu como é que é? O nome disso chama-se hermenêutica. Interpretar um texto bíblico exige de nós voltarmos para dentro do contexto em que o relato acontece, e aí então lá de dentro trazermos o texto para fora, para a nossa realidade aqui, e dizermos: o que isso significa para mim hoje, aqui, do meu jeito. Então repare, o pai poderia ter ouvido e poderia ter dito, no contexto em que essa frase está sendo dita, quais seja a conversa entre a mãe e a filha, naquele contexto a frase tem um tom alegre, que antecipa esta alegria com a menina. O que é que isso quer dizer no meu contexto de preguiça e procrastinação? É que eu tenho que tirar o bumbum deste sofá e ir fazer o que eu já tinha que ter feito semana passada, comprar os presentes. Quando a gente faz uma hermenêutica correta, a gente deixa o texto não ser distorcido, mas nos impulsionar ao seu real motivo. Está claro, irmãos? É o que esse texto aqui vai fazer. Se nós tão somente entendermos o contexto de Israel, no qual este relato macabro e sanguinolento chega até nós. Veja só que Deus, muito antes do tempo dos juízes, havia chamado um homem para, a partir dele, constituir um povo. Este homem era Abraão. Gênesis capítulo 12, diz assim, que o Senhor falou para Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Aí continua dizendo: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão o quê, queridos? Serão abençoados. Por meio da bênção que Deus dera a Abraão, todos os povos da terra também seriam abençoados. Este povo se forma. Em Abraão vem Isaac, depois Jacó. Depois de Jacó, as 12 tribos de Israel.
e a promessa do Senhor vai se cumprindo, e Deus vai multiplicando e aumentando o número do povo hebreu, destes que viriam a ser os israelitas, até que eles chegam no Egito por um desenrolar das circunstâncias, com a direção do soberano, o povo cai no Egito, e ao cair no Egito, tudo no início é muito bom, mas quando o faraó que conhecia a história de José morre, outro faraó assume, uma nova geração vem, esquece de quem foi José, esquece de quem foi Jacó, pai de José, e só percebe agora que os hebreus cresciam e se multiplicavam, e então se tornam uma ameaça. Resolvem forçar trabalhos pesados sobre os hebreus, que se tornam então escravos. Começa um período que vai durar 430 anos de jugo de escravidão. Aí Deus levanta um outro homem chamado Moisés. Moisés vem como o libertador, tira o povo do Egito, e sobre isso tem belíssimas passagens no livro do Êxodo, e eles então vão peregrinando pelo deserto na direção de Canaã, até que chega no capítulo 19, e aquela aliança de Deus com Abraão, que dizia: a partir de ti farei um grande povo, e este povo será bênção para as nações. No capítulo 19 de Êxodo, no meio do deserto, Deus ratifica essa promessa. Ele diz assim: agora, se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, diz o Senhor, vocês serão para mim duas coisas: um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você, Moisés, dirá aos israelitas. O que é que Deus está dizendo aqui? Se vocês que vieram da semente de Abraão, sobre quem pesa uma promessa de ser bênção, se vocês obedecerem os meus estatutos, nessa altura do campeonato aqui, Moisés já tinha ido ao Monte Sinai, Moisés já tinha dado ao povo as leis e as compreensões do querer de Deus. Se vocês viverem segundo o meu querer, diz o Senhor, vocês serão o meu ouro, o meu tesouro, e serão para mim uma nação de sacerdotes e um povo santo. Sacerdotes, porque Israel haveria de apresentar às nações o único Deus vivo e verdadeiro. E povo santo, porque santo é separado. Israel viveria de um jeito tão diferente das outras nações, porque era santo, separado, um jeito à luz da lei de Deus, que seria tão maravilhosamente único, que as nações ao redor iriam olhar, iriam dizer que Deus é aquele que eles servem. Como eles prosperam tanto, nós queremos aquele mesmo Deus. Mas Moisés falou, e foi Deus quem disse através dele: contanto que vocês vivam conforme os meus estatutos. Está claro, irmãos? Amém? Aí então passa Moisés, vem Josué. Josué coordena o povo para dentro da terra prometida. Pelas inúmeras vitórias do Senhor, eles vencem os inimigos e vão conquistando a terra. Moisés morre e começa então um período na história de Israel chamado de Juízes. E o período de Juízes tem algo interessante, porque aparece a mesma frase em diversas situações no livro, quase que um refrão. Dizia assim: e naquela época não havia rei em Israel. E conquanto não houvesse rei, o povo elegia os seus juízes. E muitos homens foram levantados por Deus e tiveram a aprovação do povo no governo temporário de Israel. Muitos foram os juízes, dentre eles uma mulher chamada Débora, dentre eles um homem que você conhece bem a história, chamado Sansão, dentre eles um outro, e talvez esse um dos mais famosos juízes, chamado Gideão. E Gideão particularmente realizou tantas maravilhas como líder de Israel, que numa vitória contra os midianitas, está lá no capítulo 8 de Juízes, o povo pede então que Gideão lhe seja rei. E diz assim: reina sobre nós, Gideão, porque afinal de contas não há rei sobre Israel. Vem tu, Gideão, e reina sobre nós.
Aí olha o que é que Gideão responde para o povo. No capítulo 8 de Juízes, no verso 23, Gideão diz assim. Deixa eu ler o 22. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Uma grande batalha contra os midianitas. Aí Gideão responde assim, não reinarei sobre vocês. Respondeu-lhes Gideão: nem meu filho reinará sobre vocês, porque o Senhor reinará sobre vocês. Eu não vou reinar, porque o rei de Israel é o Senhor. E então, em vários momentos do livro de Juízes, nós lemos: não havia rei em Israel, não tinha rei, mas acontece que Gideão já havia dito: não tem rei porque não precisa. O rei é para ser o Senhor. Aí os capítulos de Juízes se avançam e do capítulo 3 ao capítulo 16, nós contamos 6 ciclos que se repetem no livro de Juízes. E neste ciclo é o seguinte: o povo se entrega à idolatria, bagaceira, promiscuidade, faz o que dá na telha. Aí vem o castigo. Eles são vencidos pelas nações vizinhas, morrem muitos homens. Aí Deus levanta um juiz. No que levanta um juiz, o povo se arrepende e fica tudo em paz, fazendo o que agrada ao Senhor. Aí o juiz morre, eles perdem o fio da meada, entram na idolatria novamente, recebem o castigo, muitos homens morrem, outro juiz se levanta, eles se arrependem. Depois o juiz morre, e assim um ciclo que se repete por 6 vezes. E durante estes ciclos algo fica claro: este povo que havia sido chamado lá no Gênesis, através de Abraão, para ser uma bênção e a partir dali abençoar as nações, este povo cuja aliança havia sido ratificado por parte de Deus, através de Moisés, dizendo: se vocês permanecerem fiéis aos meus estatutos, eu farei de vocês o meu povo pessoal e serei com vocês os sacerdotes para as nações e vocês serão um povo santo. Este mesmo povo decidiu, vez por vez, ciclicamente, em não seguir os estatutos de Deus. O livro dos Juízes é um relato, é uma narrativa de 21 capítulos que nos mostra a tendência do povo de Deus, portanto, a nossa própria, de não seguir os padrões que Deus tem para a humanidade, para o seu povo. E aí, quando nós nos deparamos com o capítulo 19 e 20, onde lemos este relato grosseiro, e a gente se pergunta: mas o que é que isso tem a ver comigo? Que coisa macabra, absurda, violenta, o que isso tem a ver comigo? Aí eu te digo, este retrato de violência, este retrato absurdo de um comportamento animalesco, é aquilo com o que se parece um povo que não quer seguir nos caminhos de Deus. Um povo que sabe os caminhos, mas os rejeita. Um povo que conhece o Senhor, mas contra ele se rebela, se animaliza. E então estupro coletivo, esquartejamento, irmão matando irmão, começa a fazer parte do contexto cotidiano. Claro, se você for pensar, nós somos, talvez na grande maioria, componentes de uma classe social que tem um mínimo de educação, que repudiamos a agressão contra a mulher, que repudiamos, obviamente, os crimes hediondos, onde inclui esquartejamento ou mortes dentro da própria família. Claro que para nós isso daqui soa como um absurdo, e a gente pode chegar e dizer: não, isso aqui não faz parte da minha vida. Mas isso é um relato bastante cru e sincero sobre o que acontece quando o povo sabe o padrão de santidade de Deus e diz: eu não quero, e eu vou ser dono das minhas próprias escolhas, e eu serei dono do meu próprio nariz. O final do capítulo 21, o último verso do livro dos Juízes, é bastante emblemático quando diz assim: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo. Se cada um fizer o que acha certo,
nós estamos perdidos. Acabou a democracia, acabou a civilidade, acabou a ordem social. Se cada um resolver ser livre e viver pelos seus próprios valores e decisões pessoais, está aqui o relato, a ponto de se tornarem verdadeiros animais. Mas este retrato animalesco é o retrato de uma humanidade, eu e você, quando sabe o que é certo, quando lembra que Deus tem um padrão, mas decide, não vou caminhar por ele. E por isso este povo clamava por um rei, e dizia, não há rei em Israel, não há rei em Israel. No sinal de uma primeira grande vitória, como foi o caso de Gideão, venha você ser rei sobre nós. E Gideão dizia, mas vocês já têm reis, é o Senhor. O livro de Juízes vira para a história do último juiz, que foi Samuel. 1º e 2º Samuel vai nos contar então quando Deus resolve abrir mão da sua prerrogativa de ser rei e dizer, ok, vocês estão pedindo? Eu vou constituir rei. O povo chega para Samuel e diz, no capítulo 8 de 1 Samuel, constitui sobre nós um rei, segundo o costume das nações vizinhas. E então vem o primeiro rei, Saul, destroço, camarada desequilibrado, totalmente fora do prumo. Para alento de todos, vem um rapaz chamado Davi, guerreiro valente, hábil nas armas e nas estratégias de guerra, e um coração contrito e piedoso perante o Senhor. Este homem é um rei segundo o coração de Deus, e talvez por um momento o povo tenha dito, ufa, o nosso desejo por um rei finalmente está sendo consumado na pessoa de Davi. Mas, queridos, bastou chegar no capítulo 11 de 2 Samuel, para que Davi então mostrasse que não era diferente dos juízes, que não era diferente de Saul, que não seria diferente de nenhum rei que o sucedesse, e que não é diferente de nenhum de nós. Um homem segundo o coração de Deus caiu, se entregou aos desejos de sua própria carne. Primeiro com uma moça bonita, depois matando o marido da moça, depois deixando de confiar no rei de Israel para confiar na força numérica dos seus exércitos, e esse foi o grande e último pecado de Davi, que lhe fez perder o trono, o recenseamento de Israel. Davi mostra para o povo de Israel da época, mas também para mim e para você, que basta ser humano para ter na carne esta praga chamada pecado. Portanto, este povo que se mostrou violento e animalizado no livro dos Juízes e que clamava por um rei, continua precisando de um rei que resolva esse problema, um rei que olhe para uma condição miserável de um homem que é capaz de matar o seu semelhante e perdoe esta inclinação para o mal chamada pecado. O povo achava que este rei seria Davi, não foi. Se alegrou com a sabedoria de Salomão, mas muito rapidamente voltou a se decepcionar. Perdeu totalmente as esperanças na época do reino dividido, porque também só veio desmantê-lo, salvo raras exceções de reis no reino do sul, em Judá. Mas aí então vira do Velho para o Novo Testamento, e nós chegamos então ao Evangelho de Lucas. E o Evangelho de Lucas começa a insistir em um título para Jesus. E enquanto Marcos chama Jesus insistentemente de servo, enquanto Mateus, que escreve para um público judaico, chama Jesus insistentemente de Messias, Lucas chama Jesus insistentemente de Rei. O rei que vocês precisam não veio lá em Davi, tampouco em Salomão, muito menos nos demais. O rei que veio
para resolver definitivamente a nossa condição de pecadores que nos animaliza e que não nos faz em nada diferente daquele povo violento, dos canalhas de Gibeá, lá da tribo de Benjamim. Este problema que nos coloca dentro do mesmo saco de pecadores só pode ser resolvido por um rei único e definitivo. E Lucas, no capítulo 23, vai dizer que ele é o rei dos judeus. É interessante que ele diz isso numa conversa com Pôncio Pilatos. E Jesus não precisa se afirmar rei. O próprio Pilatos diz: és tu o rei dos judeus? Jesus apenas responde: tu o dizes. Quem é rei de verdade não precisa dizer que é. O próprio Pilatos reconheceu. E algo ainda mais interessante acontece no Evangelho de Lucas, quando Jesus é crucificado e no alto de sua cruz é afixada uma placa, que a priori havia sido confeccionada com um intuito irônico, onde em 3 idiomas se escreveu: Jesus, o rei dos judeus, em latim, para que os soldados e os membros do Império Romano ali presente entendessem, em aramaico, para que o judeu popular entendesse, e em grego, para que os gentios entendessem. Então algo que era para ser uma ironia, se tornou na verdade uma anunciação transcultural da grande verdade que o Evangelho de Lucas traz para nós, que o rei de que precisamos é aquele que puseram na cruz, mas é aquele que não permaneceu na cruz. Amém, queridos? Aí você se vê então como aquele povo lá do livro de Juízes, que ciclicamente se arrepende, lembra de que Deus quer que você viva conforme os padrões dele, tenta viver um pouco, mas cai na comodidade ou na procrastinação, ou então está tudo tão bem e quando não tem crise a gente fica mais relaxado, e aí para de ler, e aí para de se lembrar quais são esses padrões de Deus, e começa a escorregar ladeira abaixo novamente, e então cai na bagaceira. Mas eu quero dizer a você, que a promessa dada a Abraão, lá em Gênesis 12, ratificada no Êxodo, pelos lábios de Moisés, que acompanhou o povo ao longo de toda a sua história, e que em Jesus Cristo se confirmou, alcança a mim e a você aqui hoje, e esta promessa é a seguinte: o Rei definitivo e suficiente já veio e quer reinar sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios. Ele é rei ou não é, queridos? Se é rei, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder. É ele quando diz abre, é ele quando diz fecha, é ele quem vai dizer para você ir ou para você não ir. Se ele é rei e você se submete como servo deste rei, a sua vida está nas mãos do Senhor Jesus. Aleluia! Mas lembra do que ele disse para Abraão: eu vou te abençoar. Mas sabe para quê? Para que você seja uma bênção. O rei veio não apenas para que a gente goze das benesses de sermos súditos dele. O rei veio para que em nós, gozando das benesses do reino, possamos anunciar este reino para aqueles que não o conhecem, para aqueles que sofrem. Nós fomos feitos membros deste reino para vivermos de acordo com os padrões deste reino, e conquanto vivermos pelos padrões de Deus, o que a palavra nos diz que acontece? As nações ao redor vão olhar para a gente e vão dizer: mas quem é o Deus deste povo? Quem é o Deus do fulano, do cicrano? Que Jesus é esse que ele diz que conhece, que faz ele ter esta paz no meio das tribulações, que faz ele abrir o sorriso enquanto chora, que faz ele estar seguro enquanto a crise assola o país. Quem é esse Jesus? E ele mesmo abre uma porta de oportunidade para você chegar e dizer: é porque todos nós precisamos de um rei. E eu passei muito tempo
querendo ser o rei de mim mesmo. E conquanto eu insistia em ser o rei de mim mesmo, o destino é eu me animalizar, é eu viver parecido com gente que tem lá na Bíblia. Você diz assim, ó, lá no capítulo 19 de Juízes, você não queira nem saber o que eles são capazes de fazer. Quem vive fazendo o que acha ser certo, sem ter um rei e se achando rei de si mesmo, se animaliza. E aí, queridos, nós agora estamos como aquele pai, lá na sala, que ouviu a mãe dizer a mensagem para a criança. E conhecendo todo esse contexto que lhes apresentamos até aqui agora, você então pode dizer, eu não sou em nada diferente destes canalhas de Gibeá, do capítulo 19 de Juízes. Puxa, pastor, que palavra dura. Mas é verdade, irmãos. O pecado nos embrutece. O pecado nos faz tomar decisões das quais nos arrependemos e as quais ferem muitas pessoas. Os canalhas de Gibeá feriram não apenas a concubina do levita, feriram os 20.000 soldados de Benjamim que morreram. Acã foi um homem que desobedeceu a Deus quando disse para Josué que ao invadir Jericó não trouxesse os despojos de guerra, ouro e prata. Acã desobedece. E quando Acã desobedece, esconde o ouro debaixo da sua tenda, eles vão sair em batalha novamente contra uma cidadezinha chamada Ai. Haviam sido vitoriosos contra as muralhas intransponíveis de Jericó, mas por causa do pecado de um, na batalha com Ai, muitos israelitas morreram. Jonas, um profeta de Deus, estava em pecado, numa embarcação indo para Tarsis, fugindo da vontade de Deus. O que aconteceu com o barco? Quase afunda, quase que aqueles marinheiros naufragam por causa do pecado de um. Como disse, o pecado dos homens de Jeribá feriu a mulher e os 20.000 de Benjamim. Talvez o meu e o seu pecado diga respeito a muito mais do que apenas consequências individuais. Você, pai de família, ou chefe da sua família, marido, etc., escute com muito carinho e atenção o que eu vou lhe dizer. Às vezes, querido, o seu pecado que você acha que é oculto, não diz respeito apenas a consequências na sua própria vida. Fere e traz consequências para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua casa. Chefe, patrão, o desvio, a sonegação, o maltrato, o jeitinho, o pecado que talvez você ache ser de fórum íntimo e diga respeito apenas à sua individualidade, traz consequências às vidas que estão ao seu redor naquele ambiente de trabalho. Percebe, irmãos? É o princípio do Jonas, que em pecado quase faz o barco inteiro afundar. O povo de Gibeá pecou, o povo de Benjamim sofreu. Nós não somos em nada diferentes, porque estamos, como nos disse o apóstolo Paulo, debaixo da influência do pecado. Por isso, como refrão do livro de Juízes, precisamos de um rei. Mas já deu para entender e eu vou repetir para nós encerrarmos. Não é o rei chamado Gideão, não é o rei chamado Davi, tampouco outro rei qualquer, senão o rei Jesus. O único que veio e pagou o preço por este mal que nos animaliza, chamado pecado. E Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8 diz que o que a lei não foi capaz de fazer, Jesus Cristo fez. A lei não foi capaz não porque era má, porque a lei era boa. Ela não foi capaz por causa do pecado no coração do homem. Mas em Cristo Jesus este pecado foi resolvido. E nós podemos agora olhar de frente para Ele e dizer: você não domina mais sobre mim. Você não me animaliza mais. Você não dá mais as cartas da minha relação com o meu próximo. Agora, quem me domina,
quem me guia e quem me diz o norte é um rei. Amém, irmãos? Quero orar por aqueles que ainda não têm Jesus Cristo como seu rei, como seu salvador. Se você ainda não o tem como rei, você precisa tê-lo. Se você já o tem, você precisa servi-lo. Mas eu quero agora orar por aqueles que querem, talvez pela primeira vez, dizerem ao Senhor assim: Deus, é duro para mim reconhecer, mas entregue a mim mesmo e aos meus desejos, eu não sou em nada diferente dos canalhas de Gibeá. Mas se eu me entregar ao único e verdadeiro Rei, as coisas mudam. Quero pedir que você ore comigo. Vou chamar o Ministério de Louvor aqui em cima, agora. E vou chamar a igreja para estar em oração, porque meu desejo é que você ore e possa apresentar a sua própria vida e perguntar: Senhor, Tu és o Rei da minha caminhada ou não? Aqueles que estão aqui hoje, queridos, e que gostariam de dizer: Senhor Jesus, venha ser o Rei da minha história. Peço que você fique de pé agora, e você de pé, eu vou orar pela sua vida. Amém, meu irmão? Amém, querida? Quem mais? Eu estou pedindo àqueles que talvez pela primeira vez estão dizendo: quero que o Senhor Jesus reine definitivamente na minha história. Louvado seja Deus pela sua vida. Se você tem esse desejo de fazer esta decisão hoje, fique de pé aí, fique de pé, está escurinho, ninguém vai olhar para você, não tem receio, vergonha alguma, pelo contrário, mas eu faço questão de orar pela sua vida. Feche os seus olhos e ore comigo agora em nome de Jesus. Senhor, eu te apresento, Senhor, estas pessoas que estão de pé e que dizem a Ti que Tu venhas reinar sobre suas vidas. Se o Senhor não for o Rei, Deus querido, o que é que vai reinar sobre nós? Tão perigoso, Senhor, vivermos esta vida sem um Rei em quem podemos confiar. Porque Deus, em nós mesmos, não dá para confiar, Senhor. Por isso eu te peço, Deus, essas pessoas que estão aqui agora e que de maneira legítima entregam seus corações a Ti, eu oro para que o Senhor os acolha, para que o Senhor tome em Tuas mãos, acolha em Teus braços e diga: eu agora sou Teu Rei. Demorou, mas foi só você abrir a porta, e eu agora é quem dou as cartas, eu agora é quem digo para onde, quando e como a sua vida seguirá. Louvado seja o Teu nome, Deus, por estas decisões, e eu te peço, Senhor, que haja continuidade, que haja, meu Deus, crescimento, que haja submissão destes que Te chamam para reinar em suas histórias. Em nome e para a glória de Jesus nós oramos, e todo o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Obrigado. Glória a Deus.